Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje esse vídeo aqui do meu canal é um vídeo muito importante para mim, para minha vida, né? Era algo que eu já queria ter gravado há bastante tempo. E eu sempre ficava assim, eu não sei gravar, eu não sei editar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Desde quando eu montei o canal, eu sempre quis fazer esse vídeo. Mas a oportunidade é essa, né? É hoje que eu estou conseguindo estar gravando para vocês. E eu gostaria de, antes de eu estar começando a contar um pouco do meu testemunho, eu queria pedir para vocês, né? É muito importante para o canal que vocês se inscrevam aqui no canal. Talvez se você possa estar vendo de outra rede social e precisa fazer um login, pede ajuda para alguém, faz o login, se inscreve. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante, realmente, que você se inscreva, tá bom? Espero que vocês gostem e também compartilhem com outras pessoas, tá bom? É algo muito importante que aconteceu na minha vida, né? Eu tinha 17 anos quando eu comecei a ir pra igreja, definitivamente da minha vida, né? Eu passei muitas tribulações, muitas coisas, mas Deus, quando ele escolhe alguém, Deus, quando ele chama alguém, sabe? Não tem como a gente fugir do chamado de Deus. Desde a minha infância inteira, eu sempre tive envolvida com igrejas, sempre ia, só não ia mais porque eu não tinha companhia para me estar indo para as igrejas e tal. Como eu era pequena, minha mãe não ia, mas eu sempre gostei muito, né? Então, quando eu casei, eu não queria nem saber de igreja, né? Era o que eu menos queria saber era de igreja, de servir a Deus, de nada disso. Eu não queria saber de nada disso. Eu queria só curtir a minha vida, curtir a minha liberdade, porque quando eu morava com os meus pais, eu era muito assim, muito presa, né? Meus pais não deixavam eu sair, coisas bobas assim, de ir na quadra, jogar bola com as amigas durante o dia, coisas básicas, né? E não deixava, eu ficava muito tempo preso dentro de casa. Então, quando eu casei, eu achei que, nossa, agora eu sou dona do meu nariz realmente, né? Agora eu vou viver a minha vida como eu quero, do jeito que eu quero. E eu vou tentar dar uma resumida, porque se eu for contar certinho, detalhe por detalhe, vai demorar bastante tempo esse vídeo, né? Aí uma noite eu fui dormir, no dia seguinte eu ia na minha avó, visitar minha avó e minha tia. E eu fui dormir normalmente, tava de boa, gente, eu tava assim, como posso dizer, eu não tava sentindo nada, eu tava maravilhosa, não tinha nada, tava sentindo nada, tava plena. E aí eu fui dormir e quando eu deitei pra dormir eu tive um sonho, né, talvez pra muitos isso é uma besteira, né, e eu já quero deixar bem claro aqui que eu não tô aqui pra falar nada, criticar as pessoas, nada. Esse vídeo, gente, é completamente a minha experiência, entendeu? Aquilo que eu vivi com Deus. E é isso, entendeu? O que eu vivi com meu Deus, porque não foi fácil, mas eu venci. E naquela noite eu deitei pra dormir e eu tive um sonho. Deus tem as formas dele de agir, né? Eu tive um sonho e nesse sonho o sol tava, eu saía na porta da minha casa e o sol tava assim, bem lindo assim. E ele soltava muitas bolas de fogo assim no quintal do lado da minha casa. E eu olhava assim para aquilo, aí eu olhava pro sol e aquele sol, tipo assim, ele recolhia tudo aquilo. Ao mesmo tempo que ele soltava, ele voltava. Sabe quando você volta uma fita? Que volta assim rapidinho, é a mesma coisa. Voltava tudo para aquele sol e eu ouvia aquela voz, falava assim, você ainda não sabe o que tá por vir. E eu acordei, né? Eu acordei, quando eu acordei eu falei assim, nossa, que coisa estranha. Já o dia tava nublado, tava um dia esquisito, algo assim muito
Estranho, mas eu acordei, arrumei minha filha e eu fui na minha avó. Quando eu cheguei lá na minha avó, eu contei pra minha tia, pra minha avó, que é evangélica, o que tinha acontecido, né? Aí elas falaram assim, Deus tá te chamando, viu? Quem não vem pro amor, vem pela dor, não sei o que. Eu falei, eu me recuso a ouvir uma coisa dessa, né? Eu tô agora, saio, vou pras festas, vou pros barzinhos, vou pra vários lugares. Você acha que eu vou querer me comprometer em ir pra igreja, ser careta, sabe? Eu pensava tanta coisa, eu tava vivendo algo muito assim, que eu não queria mudar aquele meu estilo de vida. Não queria mesmo, eu queria continuar vivendo do jeito que eu tava. Tava bom. Meu pensamento, né? E aí eu vim pra casa, mas aquele dia tava nublado, tava esquisito. O dia tava esquisito. No outro dia eu acordei, tava sol, mas eu não enxergava mais. Sabe, eu não tinha mais aquela visão que eu tinha do sol como eu tinha antes daquele sonho. O sol pra mim era uma coisa cinza. Eu não sei, eu não consigo te explicar como que era. Talvez você que tá assistindo esse vídeo, talvez já viveu isso, entendeu? Naquele tempo, eu não sabia discernir o que eu tava sentindo. Eu só sei que a partir do momento que eu tive aquele sonho, no dia seguinte eu já comecei a ver o dia diferente. O clima diferente, tava sol, mas eu não enxergava o sol mais como eu enxergo hoje em dia, sabe? Aquela luz brilhante, claro, era só cinza. Era só cinza, cinza, cinza. Eu comecei a sentir muito medo, eu comecei a sentir medo, aí eu comecei a sentir medo, mas não era um medo porque eu tive o sonho, eu comecei a sentir aquela angústia dentro de mim que eu não sabia explicar. Eu comecei a sentir medo de ficar dentro da minha casa, eu comecei a sentir medo de dormir, eu comecei a ficar perturbada de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei aí eu saía, ia jogar bola com as minhas amigas, quando eu chegava lá, eu olhava assim, que tava nublado, tava esquisito, eu me sentia angustiada com aquele ambiente, e eu voltava pra casa, e eu comecei a ficar assim, só que eu não queria aceitar aquilo, entendeu? Eu não queria aceitar que alguma coisa tinha acontecido errada naquele sonho, porque aquele sonho mexeu demais comigo, porque era Deus falando pra mim, filha, você não sabe o que ainda tá por vir ainda. E eu fiquei naquele estado ali por muito, muito tempo, sabe? E um dia eu saí pra uma festa que eu era muito apaixonada por rodeio. Quem me conheceu naquela época sabe que eu era muito apaixonada mesmo por rodeio. E eu fui com meu esposo pro rodeio. E quando chegou lá, eu comecei a ficar muito angustiada. Parecia que eu tava assim, sabe? Parecia que aquelas pessoas não eram pessoas, eram demônios. Eles estavam me oprimindo, eu tava me sentindo muito agoniada. Só que eu tinha ido de carona. Então eu tinha que esperar a carona pra me voltar. Então foi o pior dia da minha vida, aquele dia que eu queria estar na minha casa, eu não queria ter saído da minha casa. E eu falei, meu Deus do céu. E antes de eu ir pra esse lugar, parece que era um aviso pra mim não ir. Eu fui, eu me arrumei, eu era muito vaidosa. Eu sempre gostei muito de roupa vermelha, batom vermelho. Quem me conhece sabe disso, né? Quem me conheceu naquela época sabe, eu sempre gostei muito de roupa curta. Eu era completamente o oposto do que eu sou hoje, o oposto. E eu, daquele jeito, eu me arrumei toda, coloquei brinco. Onde tinha lugar pra pendurar alguma coisa, eu coloquei. Eu não estou te criticando quem usa, nada. Eu tô falando de mim naquela época, o que eu tava passando. Então eu coloquei brinco, coloquei colar, coloquei tornozeleira, coloquei pulseira, coloquei tudo. Me maquiei toda pra me sair. Quando eu me olhei no espelho, eu me senti muito mal com aquilo, sabe? Coisas que eu não sentia. Eu me senti muito mal. Eu fui lá e tirei tudo aquilo que tava me acorrentando. Uma coisa inexplicável, gente. Eu não consigo, assim, explicar pra você por que eu senti aquilo, entendeu? Mas era algo que eu estava sentindo, que ninguém podia entrar dentro do meu coração e ver o que eu tava passando. Porque era algo muito triste que eu tava passando. Mas era algo assim que era Deus me chamando para um algo maior, para um algo que ele tinha me escolhido para uma grande obra. E eu não queria aceitar isso. Aí eu fui para esse rodeio, passei toda essa tribulação, cheguei em casa, eu já não conseguia ficar mais na minha casa sozinha. Eu chamava às vezes o meu cunhado para fazer companhia, ele era pequeno, né? E ele ficava comigo brincando com a minha filha, a gente ficava assistindo, e até meu esposo chegar. Às vezes eu subia, ficava na minha sogra até meu esposo chegar. Quando meu esposo dormia,
era o tormento da minha vida, porque eu começava a sentir que parecia que tinha demônios embaixo da minha cama, e eles iam me pegar, eles iam sabe? Era uma coisa assim, eu via vulto, chamava meu nome, isso no decorrer dos dias eu ia vendo essas coisas e eu ficava muito desesperada com aquilo, porque eu não tinha paz, eu não tinha alegria mais. Eu não tinha alegria no meu coração de chegar na minha casa, igual eu chego hoje, fica aqui em paz na minha casa. Não, eu tinha pavor. Era um pavor que eu tinha de ficar na minha casa. Então, eu fui pela dor. Eu fui pela dor. Aí um dia eu tava lavando roupa. Vocês me perdoam se o vídeo ficar longo, mas eu preciso falar como que foi. Eu tava lavando roupa. E de repente eu lembrei de um pastor que eu ia quando eu ainda tinha 12 anos, 11 anos, eu ia na igreja dele. E eu lembrei que as minhas vizinhas, elas iam nessa igreja. E naquele momento que eu tava ali lavando roupa, já era de tarde já, que eu tinha... eu tentava fazer as coisas e não conseguia. E de repente me deu aquela aflição de alma, uma aflição assim... Desculpa o barulho, gente, porque eu moro na rua principal, então passa carro, passa os churros do tiozinho, passa não sei o que, passa tudo. E eu não tenho outro lugar pra me gravar, a não ser na minha casa, tá? Espero que vocês compreendam isso, porque é o único lugar que eu tenho pra gravar. E eu agoniada ali, eu larguei tudo, desliguei o tanquinho e fui na casa delas. Eu nem tinha amizade com elas, eu nem conhecia elas. Na verdade, na época que eu fui lá, tipo assim, eu nem tinha amizade, eu nem gostava muito delas, né? Por causa de algumas coisas que tinham acontecido. E eu fui, cheguei lá, desesperada, as irmãs, né? Mas eu não gosto nem de pensar. Pastora Isilda, já é pastora, ela me acolheu. Finada Perla, né, que Deus já era a flor do jardim dele, Deus levou. E elas ali, elas começaram a orar por mim, elas começaram a conversar, falar que eu precisava de Jesus. E eu comecei a contar para elas o meu sonho, contei tudo que tinha acontecido. E elas falaram assim, oraram por mim, né, oraram. Me acolheram, gente, de uma forma que eu não merecia mesmo. E eu falei para elas, eu preciso ir pra igreja hoje, agora, eu preciso ir numa igreja, eu preciso ir. E elas falaram assim, mas não tem culto hoje aqui, porque a igreja era aqui onde eu moro, não tem culto. Eu falei, mas eu preciso muito ir, muito, eu quero ir hoje, eu era assim, eu preciso ir hoje, eu tava numa aflição na minha alma, que eu precisava ir naquele dia, eu preciso ir hoje. Aí elas ficaram assim, olhando uma pra outra, e elas pegaram e falaram assim, então vamos, lá em Perus tem uma igreja, lá das nossas, o pastor vai pra lá, e eu vou ligar pra eles pra gente poder estar indo junto com eles. Então, eu falei, tá bom, não tinha nem dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui lá na minha vizinha, pedi dinheiro pra ela, eu falei, eu preciso de dinheiro, eu preciso ir na igreja hoje. Eu preciso muito ir na igreja hoje. As irmãs vão me levar, eu preciso ir. Desculpa, gente, mas é emocionante falar disso. E elas pegaram, a minha vizinha, ai, mas ela nem tinha, coitada, ela nem trabalhava, ela pegou e me emprestou o dinheiro. E eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja, o culto tava lá, né, maravilhoso. E eu assim, só ouvindo aquela palavra, mas muito angustiada, muito assim, perturbada. E eu peguei e falei assim, eu preciso de Jesus, né, mas ao mesmo tempo, eu não queria me doar para Cristo. Eu não queria jamais abandonar minha vida, que eu conquistei agora, a minha liberdade de poder fazer o que eu quisesse para servir a Jesus. Eu não queria. E o pastor lá, ele terminava o culto, ele tinha oração da fé, e ele orava por curas divinas lá, né? E aí ele orou, não sei se você tá assistindo, você acredita nisso, mas é o que eu acredito e é o que eu passei. Entendeu? Eu acredito muito ainda que Deus ainda usa pessoas para falar, pessoas para
para estar nos alertando, né? E ele falou assim para ele revelou assim: tem uma pessoa aqui que ela vê vulto, ela escuta chamando o nome dela, ela faz isso. Nossa, eu não tinha contado para ele. Não tinha celular, não tinha WhatsApp naquele tempo para as irmãs falar nada. E aí ele falou: você quer ser curada hoje? Deus tem uma obra na sua vida, falando. Eu levantei a minha mão, assim. Aí ele falou: vem aqui, eu vou orar por você, né? Mas naquele momento eu não tinha aceitado o Senhor ainda, eu não tinha me entregado para Cristo. Eu vim para casa tão feliz, tão leve, muito leve. Aí eu vim para casa, feliz da vida, entrei na minha casa, não senti nada, não vi vulto, não vi voz, eu não vi nada, sabe? Eu só... Ai, tava aquele alívio no meu coração, muito maravilhoso, nossa, uma delícia. Passou o dia seguinte, não senti nada, tava de boa, Deus tinha me curado, naquele dia Deus tinha me curado. E quando a irmã me ligou, falou assim: irmã, hoje tem culto aqui na vila, você não quer ir? Eu falei: não, hoje não, tô fazendo janta, não dá pra ir. Porque eu já tinha sentido a melhora, eu já tinha sentido o bem-estar, então eu não queria viver daquele jeito. Passou mais uns dias, ela me ligou: irmã, você não vai pra igreja? Hoje tem culto, vamos, irmã. Eu falei: não, não vou não, hoje não dá. Ela fez isso umas 3 vezes, me chamando pra ir, e eu não quis ir, né? Não quis ir. Aí, o que aconteceu? Voltou tudo de novo, aquilo que eu tava sentindo, e ainda pior do que eu tava sentindo. Pior, porque eu não quis ouvir a voz de Deus, eu não quis obedecer, porque lindo é quando a gente escuta a voz de Deus e a gente obedece a voz dele, sabe? Ele não me chamou pra mal, ele não colocou aquilo dentro de mim pra mal, mas ele me chamou porque ele tinha algo muito melhor pra mim, que eu não ia entender, que eu achava que ir jogar bola, ir pras festas, era a paz e a alegria que eu queria, mas não, Deus tinha algo melhor. Hoje, que eu tô na presença de Deus, desde aquele tempo, eu vejo o quanto Deus foi bom pra mim, porque eu não merecia, mas Ele me chamou, e eu digo pra vocês que eu tenho uma paz dentro do meu coração, que não dá pra imaginar aquilo que eu sinto hoje, sabe? E eu comecei a sentir tudo pior, era tudo ruim, era tudo muito ruim, era tudo péssimo, sabe? Eu não conseguia pensar naquilo, era muito ruim, muito ruim. E aí eu já não tinha mais expectativa, eu saía pros lugares, não tinha mais como, eu não conseguia pegar um ônibus, porque todo mundo parecia que tava cheio de coisas que iam me pegar, e iam me arrastar para alguma escuridão. Era algo muito opressor o que eu sentia, né? Talvez as pessoas falam assim: ah, mas por que você foi pra igreja? Você tava ali de boa. Tô suando, gente, meu quarto tá quente, eu não posso ligar o ventilador, ele faz mais barulho. Por que você foi? Você tava tão bem. Porque as pessoas, gente, elas só vê por fora da gente, elas não enxergam o que a gente passa aqui dentro. Aquilo que a gente tá passando, sabe? Tinha coisa que eu não podia contar pras pessoas o que eu tava passando, porque elas iam falar que eu tava doida, entendeu? Ia querer, sabe, talvez me julgar, e eu não queria isso. Eu tinha uma filha, sabe? E isso pra mim foi muito difícil, foi muito difícil. E aí, demorou um tempo, eu comecei a ir pra igreja sozinha. Eu comecei a ir, Peraí só um minutinho. Vamos lá pra continuação. Eu tava falando que eu não conseguia pegar o ônibus, gente. Não conseguia pegar o ônibus, não conseguia sair de casa, eu tava refém daquela situação. E sabe quando Deus, ele te pega de jeito mesmo? É aquele negócio, sabe? Deus parece que vai dando corda. Vamos dar corda pra ela, pra ver até onde ela vai. Mas só que quando Deus puxa de uma vez. E não precisou ninguém me falar pra mim, ninguém me mostrar nada. Deus falou comigo mesmo. Deus mostrou pra mim aquilo que Ele queria de mim.
Eu comecei na igreja todo dia. Eu ia pra igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só que, como eu fui na primeira vez, entenda isso, irmão. Eu fui na primeira vez, Deus me abençoou na primeira vez. Mas como eu dei as costas pra Deus, eu não quis mais saber. Deus permitiu que voltasse. E Deus não é bobo, irmão. Deus não é bobo. Que você vai lá e fala assim, agora é sério, Deus. Agora eu vou ficar. Então Deus vai te provar. Deus vai te moldar pra ver se você tá preparado realmente pra receber aquilo. E foi isso que Deus fez. Naquele primeiro momento eu não estava preparada, mas Deus deu prova do poder dele na minha vida. E aí eu fiquei, né, boa, e agora eu fiquei ruim, muito ruim. Eu não tinha mais condições de ficar sozinha na minha casa. E eu falo pra vocês, e eu comecei a ir aí todo dia. Meu marido não entendia, ele não era cristão. Hoje, graças a Deus, ele é cristão. Mas ele não entendia, ele falava assim, por que você vai pra igreja todo dia? Você deve ter feito uma coisa muito errada, você tá querendo se redimir dos seus pecados, sabe? Porque o julgamento das pessoas vem, eles não entendem por que a gente vai servir a Deus, eles não sabem por quê. Porque o nosso socorro, ele vem de Deus. O meu socorro naquela hora não vinha dele, não vinha de ninguém da minha família, vinha de Deus, eu precisava de Deus. E talvez você está assistindo esse vídeo hoje e você precisa de Deus, está sentindo coisas que ninguém na Terra te entende. Talvez você esteja com uma depressão, você tá tomando os seus medicamentos, mas procure a Deus, porque é uma paz que Deus traz no meu coração. Talvez naquele tempo eu podia estar com uma depressão e não sabia, eu não fui no médico. Entendeu? Mas eu tinha esses sintomas, essa síndrome do pânico, eu tinha medo de tudo, entendeu? Mas Deus, ele foi misericordioso. Eu não tô falando aqui pra você, larga os remédios. Não, tome o seu medicamento, porque nós temos a medicina muito avançada, mas eu tive que me apoiar somente em Deus. Somente em Deus. Eu não queria aceitar aquela situação. E eu ia pra igreja todo dia. Meu marido não aceitava. Ele brigava comigo todo dia. Ele falava, não acredito que você vai pra essa igreja de novo, né? E falava, e falava. E eu, coitada, passando por aquela situação que eu desejo meio que o meu pior inimigo na minha vida. Não desejo pra ninguém. Porque é algo muito, muito angustiante. E eu falei assim pra ele, falei, filho, eu tô indo por causa eu contei pra ele, mas ele não acreditava, sabe? Era algo assim, muito que eu tinha que passar sozinha. E eu fui pra igreja, fui indo, fazia campanha todo dia eu fazia campanha, todo dia eu fazia aquela campanha, até que um dia eu tava tão envolvida com Deus, assim, de vez de eu colocar minhas... Moto, gente, não tem jeito. De vez de eu colocar minhas músicas, que eu gostava de ouvir, música secular, eu colocava hino, eu ouvia hino o dia inteiro, porque aquilo me acalmava, eu li o Salmo 91, eu li o Salmo 23, eu li a Bíblia, eu fazia tanta coisa, só que eu ainda não tava, sabe? O pastor fazia o apelo todo dia o pastor fazia apelo, e eu nunca aceitei Jesus. Quando foi um dia, eu tava tão angustiada, tão desesperada. Eu não queria servir a Deus porque fulano falou, porque fulano falou. Eu queria sentir de mim. Eu sabia que era uma responsabilidade, era algo de amor mesmo. Que eu tinha que fazer, não porque eu estava sentindo aquilo, mas porque eu queria realmente ser abraçada por Deus dessa forma. E aí eu tirei uma palavra que falava assim... Eu sei que talvez o significado dela, do texto dela, é outro, né? Claro, tem outro significado, se você for ler o texto, é outro. Mas, naquele momento, pelo que eu havia falado com Deus sobre a minha vida, sobre a minha entrega a Ele, quando eu abri a Bíblia, saiu assim: porque o Espírito está pronto, mas a carne não. Foi essa palavra que eu tirei. Então, eu entendi que o meu espírito estava pronto para servir a Deus, mas a minha carne não. Por que a minha carne não? Porque eu ainda tinha toda a minha vaidade, eu não queria desapegar. Gente, eu não tô aqui, entenda isso, eu tô contando a minha experiência, eu não tô aqui pra atacar ninguém. Gente, a minha experiência, entendeu? Eu usava calça, e talvez Deus queria naquele momento que eu realmente tirasse toda a minha vaidade, tudo aquilo que eu era muito apegada à minha imagem, e Deus queria que eu fizesse isso, entendeu? Então eu não estou falando de você que está assistindo, estou falando de mim. A minha carne não estava preparada, eu ainda usava brinco, não estou dizendo que é pecado, mas para mim, naquele momento de libertação, era uma coisa muito necessária. E eu acordei no dia seguinte,
Isso tinha a palavra à noite. Quando foi no dia seguinte, eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não uso mais nada disso. Eu usava topzinho, shortinho, bem curtinho, calça, cintura baixa, bem baixa. Era só coisa, não tinha nada que prestasse no meu guarda-roupa. Era tudo assim, coisa desse tipo. E eu fiquei com uma saia e uma blusa pra ir pra igreja. Só, eu tirei tudo que eu tinha. Talvez hoje você falasse, nossa, mas você fez isso. Eu fiz isso, foi uma decisão minha. Ninguém interviu, não foi a igreja, não foi o pastor, não foi ninguém da igreja, foi eu. Eu mesma fui lá e falei, não, eu vou fazer isso. E eu fiz. Quando chegava à noite, na hora de ir na igreja, só tinha uma roupa. Só tinha uma roupa pra ir pra igreja. Eu ia pra igreja todo dia com a mesma roupa. Todo dia com a mesma roupa. Em casa eu tinha umas roupas velhas que eu usava, mas pra ir pra igreja, melhorzinha, era só uma saia e uma blusa. E eu ia todo dia com aquela blusa, com aquela saia. E eu ia, e o pastor nada de fazer o apelo. Aí um dia eu falei assim, Senhor, eu vou ter que falar pro pastor fazer o apelo. Eu falei, pastor, cheguei e falei, pastor, faz o apelo, você não faz o apelo mais não? Ele não fazia mais. Aí naquele dia ele fez o apelo, eu aceitei o Senhor. E daquele dia em diante, irmão, nunca mais eu pensei em me desviar da presença do Senhor. Nunca mais. Eu tive um encontro com Deus maravilhoso. Depois desse dia que eu aceitei o Senhor, não vou dizer pra você que tudo aquilo que eu tava passando melhorou. Não, eu ainda continuei no processo de libertação, eu ainda continuei no processo de lapidação, o Senhor estava me lapidando, o Senhor queria realmente algo muito comigo. Quem me ajudou muito, irmão, muito mesmo, sabe? Foi as irmãs que me levaram para a igreja, a irmã pastora Isilda e a finada Perla, minhas amigas, né? E me ajudaram demais, todos os aconselhamentos que eu precisava, elas iam lá, me ajudavam. Puxão de orelha, vários elas me davam, porque eu era muito rebelde. Elas me ajudaram demais, nunca opinaram, nunca se intrometeram nas minhas decisões, mas sempre me ajudaram, mediante a palavra de Deus, a me guiar para os caminhos. E quando foi um dia, eu morava numa casa, eu mudei para outra casa, que essa casa aqui que meu esposo fez pra gente estar morando. Aí eu mudei pra cá, ainda fiquei sentindo umas coisas. Depois eu acordei, eu nem me dei conta, irmão, quando foi que Deus limpou aquilo. Eu comecei já a enxergar o sol diferente. Eu não tinha mais aquela perturbação. Eu entrava no ônibus e não precisava ficar mais orando o Salmo 91 o tempo inteiro com medo. Eu fui liberta, sabe? E foi através daquele sonho que eu tive que Deus me chamou. E eu sou grata a Deus, muito grata a Deus, porque a misericórdia dele me alcançou. Eu não era merecedora disso. Eu era uma pecadora, como eu sou pecadora, eu sou falha, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho, mas ele é muito misericordioso. Então, o que eu quero falar pra você, essa foi a minha experiência, mas o que eu quero falar pra você é ficar atento quando Deus te chamar, sabe? Porque ele tem as formas dele de agir. E Deus, ele dá uma paz no nosso coração. Hoje eu passo por dificuldade, mas eu sei que ele tá comigo, sabe? Eu não tô sozinha. Ele tá comigo. E eu amo demais. Eu amo demais servir a Deus. Se a gente for olhar, eu vou ser aqui bem sincera com você que tá assistindo. Se a gente for olhar para as pessoas, pro homem aqui da terra, a gente não permanece, a gente não vai pra igreja, porque fulano é isso, porque ciclano é aquilo, porque Beltrano é safado, porque aquele pastor não sei o quê, porque aquilo não sei o quê. Se a gente for olhar pras pessoas, a gente não vai, a gente não permanece. Mas quando a gente olha para Cristo, pro sacrifício que ele fez lá na cruz, a gente tem força para seguir. E uma coisa que eu quero deixar pra você, não busque perfeição nas pessoas. Você não vai achar. Você não vai encontrar perfeição em ninguém. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E quando alguém vir falar pra você que é perfeito, repreenda. Porque não há perfeição.
Nós estamos aqui todo dia lutando, todo dia a gente luta, todo dia a gente peca, todo dia a gente tem falha, mas todo dia a gente tem que tentar ser melhor. Às vezes a gente não consegue, mas a gente vai tentar todo dia ser melhor. Porque Deus, Ele quer assim. Deus, ele projetou isso para nós, para que nós venhamos ser humanos melhores. E foi dessa forma, irmão, que Deus me chamou. Eu vim pela dor? Vim pela dor. Então não espere para você vir pela dor. Venha por amor. Mas talvez você esteja hoje passando por uma dor e você sinta, não porque a irmã tá falando, não, você tá sentindo de ir na igreja, vai. Mas alguém vai falar pra você, não vai não, olha, você tem crente safado, quer dizer, não tô aqui pra difamar os crentes, que eu vou pra igreja, gente, eu vou pra igreja, eu tomo conta de uma igreja, mas não se apegue nas pessoas, se apegue em Deus, porque só Deus é perfeito, só Deus, irmão, só Deus é quem pode nos resgatar, que pode nos curar, que pode nos limpar, é só Ele, só Ele. Todo dia, irmão, eu agradeço a Deus por ter me escolhido, por ter me chamado, por ter me resgatado. Todo dia eu sou grata a Deus. Todo dia. Eu tinha 17 anos. Hoje eu já vou fazer 39 anos. Eu nunca pensei em sair da presença de Deus. Porque para onde eu vou, se só Deus tem a palavra de vida eterna, se só Ele, irmão, só Ele, o Espírito dEle que me acalma nos momentos de mais dificuldade da minha vida, de angústia, eu posso conversar com Ele, de desespero, eu posso chamar Ele, conversar, contar, desabafar. O que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Ele chega e me acalma. Ele chega e me ajuda. Eu sinto, quando eu falo com Deus, eu sinto Ele me acalmando, Ele me segurando. Então eu quero que você também sinta esse mesmo aconchego que eu sinto com Deus. Teve muita coisa que aconteceu, irmão, muitas coisinhas que aconteceram no meio desse caminho, mas se eu for contar, realmente vai ficar muito longo. Mas eu espero que você que assistiu esse vídeo possa compartilhar com outras pessoas. Foi através de um sonho que Deus, Ele me chamou. E eu digo pra você, Deus tem várias formas de te chamar, de nos chamar. Qual é a forma que Deus tem te chamado hoje? Qual é a forma que Deus tem colocado para você vir adorar o Senhor? Deus tem muitas formas, irmão. Não espera, sabe? Porque Deus vai dando corda, Se eu tivesse ido da primeira vez, eu não tinha sofrido tanto como eu sofri. Contando assim, não parece, mas para quem viveu aquela aflição, aquela perturbação, irmão, foi algo muito terrível que eu passei. Mas louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus que eu passei, eu sobrevivi e eu tô aqui para contar para vocês isso. Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários, você talvez passou por algo semelhante, você que tá passando. Se você quiser deixar uma mensagem aí, eu vou ter o maior prazer, gente, de te responder. Entendeu? Vou ter o maior prazer de te responder. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal, gente. Tem bastante gente que até assiste os vídeos, mas não se inscreve. Se inscreve no canal, gente, não paga nada. Você vai lá, clica no botãozinho vermelho, se inscreve, você tá me ajudando e você ajuda o quê? É o canal ser divulgado para outras pessoas, até de outros países, de outros lugares. Quanto mais inscrito tem, mais o YouTube entende e divulga o vídeo, tá bom? Então, a sua inscrição é muito importante. Eu quero que você fique com Deus, amém? Eu deixar mais uma vez claro aqui que eu não falei nada assim pra atacar ninguém. Se eu falei alguma coisa, eu peço perdão, mas é algo que eu vivi, é o meu relato, é o meu testemunho, aquilo que eu passei, tá bom? Depois mais pra frente eu vou estar contando outras coisas que eu passei, que não foi fácil pro meu esposo ir pra igreja, não foi nada fácil. Tive que ser mudada para depois Deus transformar a vida dele. Porque às vezes a gente vai para a igreja, mas a gente ainda precisa ser lapidado. Mas aí em outro vídeo eu vou estar contando para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E o intuito desse canal é isso mesmo, contar coisas com os meus filhos, postar vídeos com as crianças, meus testemunhos, vlogs, essas coisas. Então se você se interessa por isso, quer mais vídeo como esse,
fique por aqui e fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. E se tá sentindo algo, se Deus tá te chamando, vá para a igreja mais próxima da sua casa, tá bom? Deus abençoe. Beijinho, tchau.